Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lex Talks, o seu canal de inovação jurídica. A inovação pode ser uma aliada no seu jurídico para aprimorar ou melhorar processos e procedimentos internos. Além disso, pode ajudar no seu posicionamento, seja para o mercado ou seja para a sua diretoria internamente. No episódio de hoje, os nossos convidados vão contar como eles utilizam a inovação para melhorar o seu posicionamento, seja perante o mercado, em se tratando de escritório de advocacia, ou seja perante a sua diretoria, em se tratando de departamento jurídico interno de empresa. Chegamos ao 5º episódio do Lex Talks e hoje com convidados únicos. Temos aqui a Rafaela, ela é sócia do escritório Strobel Dantas Advocacia Empresarial. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada. E o Wishlen, ele é advogado na RPC, afiliada da Rede Globo, aqui no Paraná, né, Wishlen? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Legal. Bom, a gente gosta sempre de começar perguntando, né, pedindo para os nossos convidados contarem um pouquinho da sua trajetória, dos seus projetos, enfim. Vamos começar pela Rafa. Rafa, conta aí pra gente, né, como que tua trajetória até fundar o escritório, né, como foi isso? Bem, eu tô há bastante tempo já na advocacia. Sempre brinco que eu comecei no analógico e passei para o digital. No meu estágio eu fazia petição em máquina de escrever ainda. Olha só. E me formei em 2001. E desde então eu trabalhei em vários escritórios de renome aqui em Curitiba. Fui seletista, fui associada, fui sócia. Tive uma incursão também na administração pública, na assessoria jurídica de alguns órgãos do Estado. E em 2019 eu resolvi então fundar o meu escritório, bem focado no direito empresarial e no modelo de negócio da construção civil e infraestrutura. Legal. E hoje eu estou como presidente da Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB do Paraná, que é um desdobramento da Comissão de Gestão e Inovação. E para mim é uma satisfação estar lá, porque todos os temas que a gente trata são absolutamente, completamente voltados para a inovação. Então, é muito legal as pessoas que a gente conhece, né, o relacionamento que a gente faz lá. Mas antes de mais nada, né, fazer aqui um disclaimer que tudo que eu vou falar aqui hoje é a minha opinião pessoal e profissional, não falo em nome da OAB. Legal. Rafa, você começou a empreender em 2019, né? Você já tinha essa vertente, esse desejo de ter o próprio escritório ou foi algo que acabou aparecendo? Então, na verdade, em 2012, tive a oportunidade de montar um escritório, digamos assim, que já tinha uma carteira, mas que não existia, né? Foi a cisão de um outro escritório que trouxe um portfólio A, com casos bem relevantes, né, de valor agregado, e a gente teve praticamente, assim, digamos, né, do dia para a noite, organizar toda uma estrutura para receber essa carteira. E aí, nesse momento, eu tive, então, uma experiência real de como é empreender na advocacia, né? Então, tudo, assim, desde o espaço, os profissionais, software, forma de organizar. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. Não estava sozinha, né, nessa missão. Conheci vários profissionais e tudo isso fez com que surgisse, então, a vontade de eu realmente ter uma coisa minha, né, e poder me organizar da forma com que eu acreditava, né. Então, foi Legal. Essa decisão aí em 2019. Bacana. Eu pergunto porque você teve, né, uma trajetória bem diversificada e normalmente estimula-se, né, que você tenha experiências diferentes justamente para você, né, ver o que se adequa mais ao teu perfil. Mas legal. Mas vamos lá, Wishlen, conta agora, né, você sobre a sua trajetória. Bom, desde o início da faculdade, então sempre procurei fazer estágio, né? Ter ali já experiências na área.
e tentei fazer essa diversificação nos estágios. Então, eu trabalhei um tempo em escritório, que era do direito do consumidor, outro de direito trabalhista, civil puro. Fui buscando ali entender onde eu me encaixava melhor. Tirando o trabalhista, não me encaixava em nenhum desses outros, porque eles eram muito massificados. E é um tanto quanto complexo, né? Fazer qualquer mudança, fazer qualquer tentativa de melhoria numa estrutura massificada de gestão de processos. Mas eu não pensava isso naquela época, né? Hoje que eu tenho essas reflexões a respeito disso. Na época eu só não gostava mesmo. Então, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, no jurídico interno, como estagiário, e aí me tornei analista quando me formei. E ali, então, começou esse mundo de processo interno, né? Processo fluxo mesmo, começou a se desdobrar na minha vida e começou a ser necessário aprender. Da empresa eu fiquei 3 anos, mais ou menos, e cheguei no momento em que eu estava cobrando os escritórios, porque eu era estagiário e já era responsável pelo contencioso ali, assim. Era uma estrutura muito enxuta, o gerente e eu, estagiário, extremamente enxuta, e eu não sabia o que eu estava cobrando. E aquilo começou a me pegar, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então eu entendi que era momento de ir para buscar uma oportunidade do outro lado da moeda, que era advogar. Então eu saí dessa empresa e fui advogar. Comecei a advogar em um escritório sem saber nada. Não sabia fazer petição, não sabia fazer audiência. Era só Deus na causa mesmo. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Mas eu tinha uma visão de jurídico interno. Então, em tudo que às vezes o escritório recebia demandas e tinha questões para lidar a respeito como devolutiva, como entrega, né, para o cliente, em que ficava sempre uma análise de escritório, né, estritamente de advogado que patrocina a causa. Eu conseguia ter uma visão de jurídico do tipo, precisamos por isso, o cliente espera determinada coisa, ou o cliente não sabe o que está esperando e a gente pode entregar melhor para ele. Fiquei então nesse escritório e aí depois mudei de escritório e voltei, porque o meu objetivo sempre foi voltar para o corporativo. E aí então entrei na empresa que estou hoje, né, no jurídico interno. Basicamente, muito resumidamente, é isso. Legal. Eu achei bem bacana o que você comentou, né? Você estava dentro de um jurídico e queria entender, né? Como era o outro lado, foi ali para dentro do escritório, e o fato de você conhecer, né, ali todos os detalhes, enfim, o que um jurídico interno de empresa espera, isso te ajudou. Rafa, você também, eu vejo você muito presente em eventos, né, com relação ao empresariado, enfim, e é quem você atende, né? Enfim, empresas como um todo. E me parece que você conhecer, né, essa rotina desse cliente facilita muito, né? Com o que você vai entregar e saber o que ele espera, né? Eu acredito que conhecer o modelo de negócio do cliente, conhecer a operação, conhecer a estrutura, é super importante, porque você consegue ajudar o teu cliente a tomar decisões estratégicas, né? Normalmente tem gente que diz assim, o jurídico sempre cria empecilho. E eu sempre procurei atuar na forma de resolver o problema, né? Porque eu acho assim, a gente enquanto advogado, a gente tem que resolver o problema, não criar problema. Então, se você conhece a estrutura, se você conhece, né, o mercado do cliente, o que ele faz, fica muito mais fácil você poder ajudar a que ele tome uma decisão que vai ser mais assertiva, que vai, né, ser mais adequada ao momento que ele está passando, né, para resolver problemas. Eu acho bem legal essa tua fala, porque a gente sempre... faz alguns anos que eu converso com pessoas, seja de escritório ou de jurídico de empresa, que tem uma certa relevância ou referência na sua área de atuação. Referência na sua área de atuação. E é engraçado que, assim, não lembro de
que não tenha falado do quanto é importante o advogado, né, que atua ali e atende a empresa, ter essa visão, né, do todo, essa visão do cliente, enfim, e atuar efetivamente como parceiro do cliente, né, como parceiro de negócio. Então, para você que está assistindo aí, né, eu gosto sempre de fazer referência, porque na Alex Nautas a gente fala muito sobre carreira. E às vezes tem algumas pessoas que vêm assistir, né, com essa expectativa de saber alguma coisa sobre carreira. Então, se você quer atuar no meio empresarial, né, saiba que é importante você conhecer do negócio do teu cliente, enfim, e isso vai te dar um destaque, né? Mas vamos lá, Michelin, voltando aqui pro nosso tema, como que você, né, vê a inovação, falando agora do jurídico interno, né? Como que o jurídico interno pode utilizar a inovação para chamar a atenção da diretoria, para mostrar para a diretoria o trabalho que está sendo feito, porque eu vejo que, independente do que seja, é sempre importante, quando a gente está falando de uma determinada área ou determinado setor dentro de uma empresa, que a gente diferencie o que eu estou fazendo porque é um custo, porque eu preciso ter, ou o que me ajuda, né, um investimento que eu estou fazendo na área. Como que a gente pode utilizar a inovação para mostrar para a diretoria que, né, que os recursos que colocam no jurídico é investimento? Eu acho que, na verdade, a fala da Rafaela faz muito sentido. E é muito presente, não é nem faz sentido, ela é muito presente, né? De que o jurídico geralmente é o entrave, é o empecilho, é o que vai ser o do contra. Quando é o oposto, né? Porque, na verdade, as questões só chegam no jurídico quando elas já não deram certo, né? E dificilmente é antes que isso acontece. E eu acredito muito que quando o jurídico começa a trabalhar de uma forma mais, então, inovadora, mas não só para apagar incêndio, não só para atuar no contencioso, né? Quando sai um pouco dessa visão, eu acho que é possível demonstrar que o jurídico não é um custo, não é uma despesa. Até porque, geralmente, jurídico que está no centro de custo, as despesas de processo estão, às vezes, no centro de custo do jurídico, o que também não faz sentido. Quando o jurídico consegue, e eu não acho que é tão difícil demonstrar que não é uma despesa, não é um custo, mas é uma necessidade, é um ativo realmente da empresa de proteção, eu acho que isso fica muito mais evidente a importância, né, que o setor jurídico tem. E também, ainda linkando com a fala da Rafael, em conhecer o empreendimento, eu acredito que isso é muito perfeito, em que o escritório parceiro realmente precisa conhecer o empreendimento, a área de negócio, né, como é a atuação ali. E cabe ao jurídico interno, aos seus integrantes, conhecerem o negócio propriamente dito em profundidade, a operação. Não basta daí só conhecer o negócio ali, né? A área empresarial. Tem que conhecer o processo. Tem que entender o que acontece lá na ponta da fábrica, lá no final da linha de produção, seja ela operacional, serviço, intelectual. Então, demonstrar que o jurídico ele é muito mais do que um corpo de bombeiros na empresa, eu acho que é uma das coisas mais essenciais. Muito difícil, por um lado, numa perspectiva, porque as gestões jurídicas muitas vezes ficam presas, né, nessas noções assim, um pouco conservadoras, ultrapassadas, na minha visão, de ser só aquele jurídico que não traz as questões para cima, né? Então, o que está embaixo do tapete, deixa embaixo do tapete. E eu não acredito nisso. Eu acredito que o jurídico ele não é apontar, não é apontar nada, sair a caça às bruxas, mas é encontrar possibilidades. Os erros são possibilidades de melhoria, de desenvolvimento. Não porque errou, deixa lá escondido. Pelo contrário.
né? Vamos entender por que errou e o que pode ser feito para Exatamente. não errar de novo ou para corrigir, Até né? porque aquele acaba erro. sendo sistêmico, cíclico, né? Com certeza. Bom, vamos falar dar um exemplo de contencioso nesse caso, né? Poxa, quando você pega um processo, você tem um monte de elementos ali para você avaliar o que não deu certo, né? Por que aquele processo surgiu, né? Então, um jurídico que ele tem uma mentalidade digamos assim, um diferencial mesmo, de olhar para aquilo e falar assim, não vou só liberar a minha defesa ou liberar a minha peça ou o que seja. Eu vou também entender o que aconteceu aqui, porque eu posso municiar outras áreas dentro de uma empresa para, poxa, né? Para que aquilo não volte a acontecer, porque todo o processo é um custo, né? Isso acontece, desculpa. Isso acontece quando eu consigo identificar essas questões. Perfeito. Se eu não consigo identificar, se eu não tenho, então, ferramentas, se eu não tenho uma estrutura de identificação disso, sempre é uma surpresa. Uma surpresa que dura 10 anos. Nossa, eu estou sendo condenado a 10 anos a isso. E nunca sei como atuar preventivamente. Por quê? Porque eu não tenho como demonstrar. Eu não tenho informação palpável, eu não tenho credibilidade na informação. Então, assim, é natimorto tudo, né? Fica ali um trabalho... E às vezes até você conhecer bem a fundo a estrutura ou, né, o que aconteceu te ajuda na própria defesa, porque você consegue ver que se você tivesse falado alguma coisa a mais, você tinha resolvido um problema. Então, quando você tem acesso à empresa, né, o interno, o financeiro, o administrativo, a contabilidade, às vezes você consegue obter mais informações que vão te ajudar a fazer uma defesa melhor, né? Ou propor uma inicial mais bem estruturada, né? E com mais documentação para comprovar o teu direito. Então, às vezes, eu acho que eu faço um pouco desse trabalho de jurídico interno também. Olha que legal. Porque você acaba entrando dentro da atividade da empresa, né? Então, aquela ideia do escritório que fica só dentro do escritório e que mal e mal tem contato com o cliente, hoje em dia eu acho que está ultrapassada. Eu, por exemplo, vou lá para a empresa, fico lá, passo o dia, vou, né, repetitivamente, falo com as pessoas, porque com isso você cria uma afinidade e você consegue obter mais informações para resolver o problema que eventualmente está posto. E quando você está presente, às vezes você também participa da tomada de decisão. Então, você vai optar por efetuar um negócio de uma forma ou de outra, o empresário ele te chama para você vir, sentar à mesa e discutir, ver o que você acha. Será que é melhor eu fazer assim ou será que é melhor eu fazer assado? Né? Então, isso acho que acaba aí sendo um diferencial também. Legal, vai gerando uma relação, a relação de advogado e cliente, né? Por natureza, a gente entende que ela é uma relação de confiança, não é sempre isso que acontece, né? Mas dessa forma, você gera uma confiança maior, né? Justamente você acaba tendo essas condições de sentar na mesa na decisão, o que vai, né? A atuação aí já bem preventiva, né, Rafa? Sensacional. Vocês sabem que esses tempos atrás, o ano passado, eu conversei com a Aline, não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, porque eu vou errar, era meio difícil. Mas ela era do jurídico do Will Bank, é uma fintech que acho que é mais forte no Nordeste, estava vindo entrando no Sudeste, enfim, não sei qual que era o plano de expansão. E ela falou de um caso que eles tiveram com relação aos termos de uso, que os termos de uso, enfim, todo mundo sabe qual é um termo de uso, ninguém lê, né? Eu não leio os termos de uso das plataformas que eu utilizo. E o jurídico interno do Ubank, né, a equipe dela, criou termos de uso completamente diferenciado, utilizando Visual Law, Legal Design, enfim. E até sempre quando eu vou falar em algum lugar, dar alguns exemplos, eu sempre mostro os termos de uso deles, porque ficou bem legal. É a linguagem do cliente que utiliza, enfim. Então, obviamente que é importante, né, para um jurídico, ele estar atento ao que está acontecendo, independente se é escritório ou se é jurídico interno, porque isso pode ser um diferencial, inclusive, para ajudar a impulsionar o negócio, né? Poxa, se você tem ali mais claro um termos de uso, às vezes, de uma solução financeira, o cliente consegue entender melhor o que você vai entregar, às vezes até ajuda a te converter, né? A converter um novo cliente de uma maneira mais fácil, enfim. Então, são exemplos que a gente vê que realmente é o que você falou, né, Rafa? A gente tem que entender do negócio, o jurídico tem que estar dentro,
Porque o mundo mudou e a gente tem que se atualizar e tem que se adaptar, Sim. né? E eu diria mais, inclusive, eu acho que também primeiro que esse papel que a gente acabou construindo e que a gente continua, né, dando vida de jurídico interno e jurídico externo. É jurídico, porque no final das contas, o jurídico interno começa um processo ali, né, um processo de busca de informações e dar informações para que esse escritório parceiro faça a conclusão, a amarração. Não existem dois jurídicos, é um jurídico, cada um com a sua responsabilidade. Quando eu segrego as informações, quando eu não permito o acesso, quando eles não atuam em simbiose, não estão apresentando e não está sendo proporcionado a possibilidade do melhor resultado. Perfeito. Aí acho que aí já começa. E às vezes existe muito esses ciúmes, né? Com toda certeza. Com toda certeza. E é um ciúmes no sentido de ter o acesso, de estar dentro da empresa demais, quase um protagonismo. Mas se existe um protagonismo, a culpa não é do escritório. Alguém está fazendo menos. Ou o objetivo é aparecer dentro da empresa, ou é ter resultado. Eu já penso dessa forma. Mas essa questão que você comentou dos termos, eu acho que também vai no sentido de quem está ali, o profissional que está ali à frente daquilo, conseguir também ter uma mente um pouco mais, né, expandida de identificar possibilidades de melhorias em outras coisas, ou das suas outras experiências. Entender que, por exemplo, exemplos bem distintos, mas que demonstram essa ineficiência de documentos padronizados numa relação de trabalho. Né? Já vi inúmeras decisões em que o juiz ele declara nula, enfim, determinada ciência, né? E consentimento de alguma situação. Por quê? Porque no momento da admissão há necessidade de preenchimento, assinatura, concordância de vários documentos, e é uma situação em que o empregado está em desequilíbrio, ele não vai conseguir discutir aqueles termos e, por isso, declara nulo aquilo que foi pactuado. Uma situação. Outra situação em que, inclusive, vi recentemente, era um contrato de refinanciamento e não havia indicação expressa do índice de correção monetária. Era um termo padrão, lindo, maravilhoso, eficiente. Até que alguém resolveu, né, discutir a validade daquela cláusula. Eu vi isso. Legal. Eu vou simplesmente ignorar? Se eu me deparar com algum termo, alguma situação assim, parecida? Não, já vou pensar. Né, vou tentar implementar isso. Nem sempre as soluções elas precisam vir de uma consulta, né, ali, ou de um sonho, um devaneio. Às vezes as soluções aparecem na fatura do cartão de crédito que você não consegue encontrar o número do telefone para ligar. Aí você, no seu negócio, o que você espera? Entregar aquilo de forma mais eficiente, na medida do possível. Acho que a gente precisa ter um pouco mais da visão ampla, né? Não tão engessada do direito conservador, né? Perfeito, é importante. Rafa, quando eu penso em inovação, né? Pensar nas pessoas que se posicionam como referência, você é uma das primeiras que vem assim na minha cabeça, né? E eu vejo que isso é muito por conta do teu posicionamento, enfim, você está sempre, né, envolvida quando o tema é inovação, dentro da área jurídica, enfim, e existe um movimento, né, de algumas pessoas e alguns escritórios se posicionarem, né, como um jurídico inovador, enfim, né, alguns escritórios de advocacia, poucos ainda, mas alguns começaram a olhar mais para essa vertente e para esse lado. Eu queria entender de você, assim, qual que é o papel da inovação para o posicionamento de um escritório de advocacia para o mercado, né? Você ali dentro, né, da comissão, você lida com bastante gente, muitas pessoas, enfim, né? O que você acha, assim, como que a inovação contribui nesse posicionamento? Eu acho que inovação, na verdade, não é fruto de genialidade, não é fruto de o acaso, né? É, na verdade, método, né?
Então, a gente tem, por exemplo, na engenharia de produção, né, gestão de processos, todo um estudo que diz como inovar, né, que faz essa análise. Então, na verdade, inovar é basicamente uma ciência. E assim, a inovação que se aplica para a advocacia, eu acho que é a inovação incremental, que você, a cada dia, procura fazer uma coisa melhor, né, se aperfeiçoar, buscar ser melhor naquela prestação de serviço que você está fazendo, e envolve a questão de gestão de pessoas, né, liderança e relacionamento, envolve tecnologia da informação, então você procurar as novidades tecnológicas, né, que se aplicam ao direito, e também você ter processos no teu modelo de negócio bem definidos e bem organizados. Se você foca nessas coisas, né, nesses 3 pilares, para fazer um pouquinho melhor todo dia, você está inovando. E quando a gente fala, né, então, como que isso reflete no posicionamento no mercado, o simples fato de você estar comprometido com melhorar, né, e ser um pouco melhor, ser mais inteligente, mais assertivo, mais sustentável a cada dia, faz com que você ganhe credibilidade no mercado, com que você se diferencie dos demais profissionais, né? Então, além da questão do atendimento ao cliente, né, o cliente externo, o cliente interno, que assim, é muito importante hoje em dia, né, e cada vez mais vai ser, o foco no cliente. Então, o cliente quer receber mais em menos tempo, da melhor forma possível. Então, quando você busca, né, inovar e melhorar nessas suas rotinas diárias, eu acho que aí já é a resposta, né, para como isso impacta no teu negócio. Legal, o mercado vê, né, na minha percepção, a inovação muito como sinônimo, entre aspas, de eficiência também, né, de entrega e de resultado. Então, enfim, né, muito legal que o fato de você se posicionar como inovação, você já passa um recado, né, para aquele teu potencial cliente, enfim. E aí eu acho legal quando você fala assim que a inovação, ela é um método para as pessoas entenderem que a inovação ela está acessível, né? Eu não preciso nos primeiros episódios, a gente conversou muito sobre isso. Eu não preciso de um mega orçamento. Eu preciso, às vezes, dedicar um tempo para isso. A Mariana, no segundo episódio, falou muito sobre isso, que você tem que separar um tempo para olhar, né, de forma estratégica para o teu negócio, mas também em boa vontade, enfim, né? Você buscar isso. E aí eu entro já no próximo ponto, que é a mentalidade da inovação, né? Como que quem está assistindo às vezes não entende ou vê que talvez acha que não tem perfil para isso, enfim. Como que a gente desenvolve uma mentalidade de inovação, Michelin? Você, conversamos um pouco nos bastidores, falou muito mais detalhado, aqui não dá tempo, obviamente, né? Mas falou mais detalhado sobre a sua trajetória e me parece que isso, não sei se sempre veio com você, mas é algo que você aplicou muito, né? Acabou que eu só percebi que estava comigo quando eu quando eu fui falar, fui apresentar ali, enfim, um pouco do que eu tinha aprendido na comissão da advocacia corporativa. Ou seja, há um mês atrás, mais ou menos, eu consegui fazer uma reflexão olhando para o meu passado e percebi que isso já está na minha vida profissional desde 2012. Há mais de 10 anos, e eu nunca tinha me tocado, né? Nunca tinha percebido. Para mim, a mentalidade, assim, ela acaba indo muito naquela coisa isso aqui não adianta, não vai mudar. É aqui que é o ponto. Vai mudar. Se você mudar, vai mudar. E onde que começa isso? Para mim, acho que um dos sinais mais claros é aquele processo, aquele procedimento. Nossa, que procedimento chato. Não aguento mais fazer isso. São nesses. Porque esses fluxos, eles são engessados, eles são ineficientes, eles não são funcionais. Quando você pega aqui esse processo, esse microprocesso dentro de um fluxo,
e ali você consegue já aplicar uma melhoria, uma mudança, isso já é inovação. Isso já vai trazer resultados, vai trazer tempo melhor utilizado, às vezes custo, porque às vezes é uma coisa tão simples e tem um custo que vai ser inteiramente excluído ali do processo. E assim, para ter uma ideia, na minha visão, inovação, ela, claro, o melhor tipo é o que eu tenho ali ferramentas, que eu tenho processos e fluxos que funcionam ali em workflow, tudo isso, isso é sensacional, né? Isso é o que acho que escritório e jurídico todos querem. Mas daí chegam na hora e falam, mas não tem orçamento para isso. Mas inovação para mim também é um e-mail que tem o assunto padronizado, o documento que vem com o nome padronizado em PDF, quando é PDF, em Word, quando é Word. Um assunto do e-mail ali, no meio que diz, acontece isso, precisamos disso, qual será o resultado daquilo. Essas coisas parecem muito bobas, né? Mas elas geram uma repercussão porque há necessidade de retrabalho, de reanálise, de fazer a depuração de dados e a manipulação para poder corrigir, né? Quando não... Por que isso? Por que um escritório manda o número do processo em 2023, o número do processo antigo, e o outro escritório manda o número do processo CNJ, que já está, né, há muito tempo em funcionamento? Por que eu tenho um escritório que nas fases do processo, lá no relatório, diz recurso no TRT e o outro diz recursal? Onde que está a questão? Onde que está o problema que alguém dentro do jurídico, seja aprendiz, estagiário, analista, assistente, qualquer pessoa, é tempo e dinheiro daquela pessoa, né, que eu estou investindo. Alguém vai ter que fazer a análise, vai ter que fazer a correção, vai ter que fazer o cruzamento de informações para deixar igual. Sendo que bastaria o quê? Alguém responsável pela carteira dizer, escritórios, somos todos um. A partir de hoje, precisamos que o assunto do e-mail seja esse, para que a gente não perca mais nenhum pagamento de execução que repercutiu uma penhora na conta da empresa. O relatório precisa ser esse padrão. Por quê? Porque se eu levar um dia inteiro para filtrar e analisar, eu não consigo fazer o indicador. Na verdade, eu nem penso em fazer o indicador. Não tenho nem indicador, porque não dá tempo. Não vou conseguir fazer. Logo, não mostro o que o jurídico faz, não mostro a eficiência da atuação interna e externa, não acontece nada. E eu fiquei onde? Nossa, lá vem mais um e-mail que eu não consegui entender nada, vou levar 2 horas para entender. Um relatório completamente abstrato, descabido. Indicador é dado, é número, não tem espaço para subjetividade. E as melhorias, elas podem ser um assunto de e-mail. Você sabe que tem 2 pontos aí que você tocou que para mim é sensacional. Primeiro que, assim, a inovação, né? A Rafa até falou, a inovação é incremental. Então, a gente ir aprimorando, né? Algo que já existe. A gente não precisa começar algo do zero. E aí, tem uma historinha, né? Que eles contam que é sobre a invenção da mala de rodinha. Vocês já ouviram falar? Não. Não? É mais ou menos assim. A mala, a roda, ela foi criada, sei lá, milhares de anos antes de Cristo. Né? A mala, ela foi criada, digamos assim, no século XIX, mas o conceito já existia há muito mais tempo. E a mala de rodinha, ela foi criada a primeira vez em 1970. Lançada a primeira vez, ninguém utilizou, aprimoraram e foi lançada de novo em 1980. Então é basicamente assim, poxa, não inventou nada quando criou a mala de rodinha. Uniu 2 coisas que já se tinha, né? E partiu de um problema, fez o básico. E aí quando você fala assim, poxa, é um título de e-mail, é uma redação, alguma coisa nesse sentido, você, né, perceber o que está impactando no teu dia a dia. Exato. Às vezes de uma forma simples, né? Que gera eficiência. Que gera eficiência, você consegue resolver. E aí eu queria puxar o segundo ponto que você comentou, né? Você falou assim, poxa, faz 1 semana, né, que eu percebi tipo, essa mentalidade de inovação. Mas você já praticava isso há muito tempo. Exato.
Mas o que eu queria destacar aqui? Uma semana atrás você percebeu isso e resolveu se expor. Você resolveu ir lá na Comissão da Advocacia Corporativa e falar para um monte de gente sobre isso que você fazia. Umas 3 semanas atrás que a gente conversou? Acho que foi mais ou menos período, isso. Foi isso. 3, não uma semana. 3 Estava semanas. em casa, sexta-feira à noite, o Alexandre, né, do Hospital do Rossio, ele é vice-presidente lá da comissão, né? Me mandou uma mensagem, cara, tem a pessoa certa para você conversar no próximo episódio do Lex Talks e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que se expor, né? Poxa, agora você está aqui de novo falando sobre inovação, vai falar mais vezes, vai se tornando referência em algo que talvez, né, antes você não se percebia como tal, né? E agora você não só se percebe como tal, como as pessoas ao seu entorno vão começar a se perceber como tal. Então a gente tem que se permitir, né? Com toda... Não poderia concordar mais com isso, porque... E foi muito num... Tem alguém que conheça, alguém que possa vir falar... E aí, depois que terminou a reunião, eu falei, olha, eu já trabalhei um pouco com isso, então talvez eu possa indicar alguém. Nunca eu, assim, né? E no fim das contas, eles me passaram ali uma listinha de pontos que levantaram, né, que eram geralmente dúvidas comuns no ambiente corporativo. E eu falei assim, sei, conheço, já fiz, não tem nada a ver fazer desse jeito, não dá para separar. E aí ela me convidou, foi a Caroline, falou assim, você não quer participar? Eu falei assim, por que não? Não tenho nada a perder. E ali naquele momento, que é o momento, né, que transita no pessoal profissional, de realmente olhar para a minha carreira e perceber que sim, comecei lá 10 anos atrás e sempre foi tão daí natural, em escritório e em jurídico interno, de falar sobre isso, de resolver, que era sempre isso aqui vai lá, passa para o Ishley. Tem que fazer um manual, tem que fazer uma revisão de um regulamento, uma política, passa para o Ishley. Tem que treinar ali os advogados, passa para o Ishley. Que acabou, eu não tive essa percepção do que gerou, né, em mim. E é muito bacana hoje, em que se fala tanto disso, né? Perceber que, nossa, eu já tinha essa experiência, nunca fiz curso, nunca fiz nada, é experiência realmente de vivência, mas que casa muito com o que vem sendo falado, né? E sim, tem que se expor, tem que dar ideia, tem que às vezes falar, às vezes você é só o estagiário, você é só, né, o aprendiz, mas você tem uma ideia que é bacana, que você viu naquela outra experiência. É uma planilha, é uma tabela dinâmica, sei lá, qualquer coisa. Um jeito diferente de atender o telefone. Fala. Chega e fala. Apresenta, propõe. Eu acho que tirar o nosso medo de ser ferido no ego, esse é o maior problema, né? Porque você fica com medo. Vou falar lá para a Rafaela, ela fala assim, nada a ver, sabe? O que você está falando para mim? Mas quando você fala, você não tem nada a perder. Fala e pronto. Pode ser aquilo que faltava para startar um processo de mudança real dentro daquela área que você trabalha, daquele procedimento que você acha um saco de fazer. Tem que falar. No máximo você vai ver porque alguém vai reclamar e pronto, né? Cada um com a sua terapia daí. E isso que o Ishley está falando acho que um tema assim, que está muito em voga, que é a questão da segurança psicológica, né? Dos profissionais, principalmente na área do direito, de se sentirem seguros para falar o que pensam, para dar ideias novas, né? Porque você vai pensar como que você muda essa mentalidade, né? Como que você passa a ter uma mentalidade de inovação? Tem que ser criativo. E para você ser criativo, você tem que diversificar. Você tem que conhecer várias coisas diferentes, né? Tem que ter a inovação aberta, de você buscar novidades em outras áreas que não só na área do direito, naquele mundo que você está acostumado a viver, ou sei lá, naquele tipo e formato de escritório que faz 1000 anos que existe. Então, quando você amplia isso e você vai para outras áreas que não só as áreas do direito, né? Ou que você conhece pessoas novas que pensam diferente, né? Em outras áreas, você consegue trazer tudo isso para dentro
né, da tua atuação. Então, essa questão que ele fala, né, das pessoas não terem medo de contar o que elas pensam, de expor, de falar. Então, acho que está muito ligado com essa questão que hoje em dia a gente fala, né? É bem legal isso que você falou, e assim, eu acho que todo episódio eu acabo citando a questão da multidisciplinaridade, Sim. mas que ela é tão importante, né, Rafa? Eu comecei a desenvolver um projeto junto com o Sebrae, com a Bernie, com a Tiziana, enfim, em que a gente monta programas, né? De 3 dias que a gente vai aí ou em uma faculdade, em alguma instituição, e a gente ajuda os alunos a desenvolver nesses 3 dias um determinado projeto. E aí é legal que quando a gente vai para um projeto desse e tem turma de um curso só, a gente vê que normalmente as ideias vão direcionadas para esse, né, mesmo tema. Mas quando a gente vê que há vários cursos participando, então teve até um exemplo, 3 semanas atrás a gente fez um, que era do curso de alimentos, análise de sistemas, eu acho que administração. E aí foi tão legal que as soluções que foram desenvolvidas uniam os três e parecia algo muito mais robusto, assim, sabe? Então, isso que você comentou da multidisciplinaridade é fantástico, até porque hoje, né, o advogado vai falar sobre inteligência artificial, vai falar sobre estatística, né? E eu já acho que vai além, né? Não é só multidisciplinar, eu acho que é transdisciplinar, porque é uma coisa que você agrega e evolui, né? Então, você saber outras áreas, se desenvolver em outras áreas que não só naquela área do direito que você está se propondo atuar, um diferencial extremamente importante. Uma coisa que o pessoal fala hoje em dia é advogado e programador. O advogado que é programador, nossa, é o sonho de consumo, né? Porque às vezes essas duas áreas não se conversam. E quando a mesma pessoa faz as duas coisas, é sensacional. Isso é legal. E eu acho que a questão da multidisciplinariedade, nesse projeto especificamente, em linhas gerais, de forma análoga, você falou o quê? Conhecer a atuação, conhecer a área de atuação daquele cliente. Se a gente estivesse pensando em uma empresa, a empresa não tem uma área só. E a mudança ou a necessidade da área de X, com toda certeza, tem mais ou menos repercussão em outra área. Então, isso é conhecer o negócio, né? É entender como é que funciona e que não adianta eu criar uma solução pontual para determinada área, determinada questão, porque ela sempre vai ser mais profunda, ela sempre vai ser mais complexa. E o seu comentário do programador advogado, quando eu, especialmente nesse último escritório, antes de voltar para o ambiente corporativo, então eu tive a oportunidade de conduzir 3 projetos de automação. E na verdade, com dois clientes. E em um deles, a gente tinha uma proximidade bem grande, eu com o advogado do jurídico, porque eu era advogado de escritório. Então, eu fazia a ponte e fiz toda a customização, homologação do sistema. E tive ali espaço, carta branca para fazer isso. E esse advogado, ele sempre falava, nossa, você tinha que abrir uma consultoria para trabalhar para eles ou concorrente. Porque você sabe a parte da parte jurídica, né? O processo jurídico, e você sabe o processo interno, o processo de fluxo, e ainda você consegue aplicar mais a noção em relação às outras áreas da empresa. E aí, olha, mais uma vez, eu não reconhecia, imagina, eu sei, mas não sei tanto assim. E é interessante porque as demandas que eu conduzia, elas sempre eram resolvidas com mais eficiência, mas no sentido de eu conseguia, não porque eram melhores, não era nada disso, mas é porque sempre que eu demandava de uma forma que não tinha possibilidade deles não entenderem o que eu precisava. Era A mais B mais C com print, com quadrinho, com legenda. Quando a empresa, né, o time de técnicos lá deles recebia uma demanda, estava assim, ok, faço isso. Ok, no retorno.
Eu poderia simplesmente fazer, preciso que mude tal coisa. Eu poderia fazer. E acabar repercutindo no meu próprio trabalho. Então eu já mandava direcionado para não ter dúvida, para não ter erro, porque era aquilo que eu queria. Eu precisava daquilo. E ninguém ia me enrolar dando outra solução que não era uma solução que fosse minimamente eficiente, né? Então, pois é. Preciso fazer um curso de tecnologia. E aí ele mostra a importância da comunicação, que eu acho que hoje em dia é uma habilidade que os advogados precisam desenvolver, porque o advogado escreve daquele jeito tradicional, mas às vezes ele não consegue chegar no empresário, não consegue chegar no cliente, né? Não consegue se comunicar efetivamente. E aqui, no caso, você tendo uma boa comunicação, sabendo se expressar exatamente o que você queria, você consegue ter o retorno que você deseja. Isso é fantástico. É você adaptar, né, a tua forma de se comunicar com quem vai receber essa mensagem. Porque, assim, eu lembro até, sei lá, há 20 anos atrás, eu assisti uma reportagem que eu acho, nem sei se era RPC na época, mas enfim, como se fosse mais ou menos assim o Meio-Dia Paraná. Anos atrás, não sei. Mas era um jornal da hora do almoço, assim. E eu lembro que lá atrás eles falaram do juridiquês, assim, era uma reportagem que era específica disso. E eu achei tão engraçado. Na época eu não entendia, enfim, nem pensava em fazer direito. Mas eu achei tão engraçado, assim, falei, nossa, tipo, um idioma próprio, assim, né, que só algumas pessoas se comunicam. E aí, hoje em dia, né, enfim, depois convivendo com a área jurídica, que eu percebi o quanto isso tende a ser nocivo, querendo ou não, né, porque primeiro que você restringe, né, o acesso à comunicação, às vezes, a um determinado grupo. Isso, né, para você ter o acesso à justiça de mais gente, então você restringe, você deixa essas pessoas, né, mais de lado, exatamente. Talvez a ideia antigamente fosse justamente essa. Exato, é uma outra mentalidade, né, Se Rafa? a gente lê um voto do TST, né, um voto do STF, nossa, é poético, é lindo, mas é incompreensível em muitas questões, né? Isso. E sim, há esse movimento de desconstrução justamente disso, uma vez que não há necessidade. É bonito às vezes, né? Confesso que cedi E às vezes a gente palavras. não percebe que a gente está falando dessa forma. Não. E aí quando você fala dessa forma ou escreve dessa forma e teu cliente te pergunta, mas o que é isso? Aí você pensa, nossa, preciso ser mais clara aqui, mais assertiva nessa fala da próxima vez. Né? E sabe que um outro exemplo aí de inovação muito simples, há um tempo atrás eu fiz então uma manifestação. E não dava para entender, mas não que não desse para entender, né? Porque para uma pessoa leiga ela não ia entender, porque era, enfim, da área de engenharia, assim. E eu falei, não vou escrever muito bem, né? Eu resolvi usar a minha gramática jurídica naquele dia. E aí, latim atrás de latim. Não era latim, não. Latim eu não gosto, mas era assim, de clareza solar, cristalinamente, umas palavras que tudo eu aprendi nos votos do TST, que fique registrado aqui, porque eu não falava assim. Mas depois que você lê tanto voto, todos os dias, dá para usar essa palavra aqui, né? É de clareza solar. E aí, enfim. E aí a pessoa falou assim, botou no chat GPT para entender o que tinha escrito. E aí entender e saiu o resuminho. Coloca o resuminho aí no final. Daí eu fiquei assim, tipo, nossa, menosprezando total o meu trabalho, né? Ali o meu esforço intelectual. E isso foi recente, eu fiquei assim. Depois fiquei pensando, mas isso é uma pílula de inovação dentro daquilo. Eu não deixei de fazer, de falar da forma que eu queria, mas ao mesmo tempo eu possibilitei a compreensão de uma outra forma. Era um parágrafo. E em um parágrafo dizia, e aí ficou síntese da petição, síntese da manifestação. E aí essa manifestação fala tal. Pronto. Então, assim, isso também às vezes já é inovação. Com certeza. Né? Entregou a mensagem. Exatamente. Entregou a mensagem. Não deixei de falar, fiz toda a fundamentação jurídica que não tinha como tirar, mas em resumo eu disse em poucas linhas, de forma muito objetiva e clara, isso, pretende isso e apresenta tal coisa. E às vezes a gente não se toca aqui. Isso é inovação. A gente acha que tem que colocar 8 cláusulas dizendo a mesma coisa.
7 parágrafos falando que, né, preliminarmente não sei o quê. Não precisa, né? Então, até segundo a Unesco, petição com mais de, acho que 30 páginas, não me recordo, já é livro, né? Olha então, só. Tem muitos livros no judiciário aí, então. De juntada já tem isso. Né? Fantástico. Queria pedir para vocês, né? Às vezes, a gente já deu muito exemplo prático aqui de inovação, mas às vezes, quanto mais exemplo prático a gente dá, mais a galera consegue compreender. O que vocês veem de ferramenta aí no mercado que vocês acham, poxa, essa é uma ferramenta legal? Lógico, cada jurídico tem que analisar o que cabe ao seu jurídico ou ao seu escritório, né? Mas o que vocês podem indicar aí? Quem quer começar? Fiquem à vontade. Eu, então, vou falar do que eu uso na minha vida, que eu acho que é inovação e que me ajuda muito. Ótimo. Então, primeiro, a questão de agenda virtual, né? Em qualquer aplicativo, você hoje coloca no celular, você tem toda a tua agenda ali. Usar um software de gestão, apesar de ter gente que acha que dá para controlar pelos painéis dos sistemas, mas não dá e não é a mesma coisa e você não está seguro. Esses dias a gente teve aí uma mudança, invadiram, hackearam, o sistema ficou fora do ar. Final de semana mudaram todos os números aqui no TJ do Paraná, então... Você ter um software de gestão é muito importante. Existem vários tipos, vários preços. Tem alguns até que são gratuitos, né? Até um determinado volume ali, parceria com a OAB, então, na verdade, com a Caixa de Assistência da OAB. Também acho muito importante. Nesse software você já consegue fazer gestão de processos, de prazos, gestão financeira, gestão de petições, gestão de clientes, CRM, um monte de coisa. Só você querer usar, se dedicar, que tem lá bastante coisa para explorar. Outra coisa, ter todos os tuas petições, teus documentos na nuvem. Então, você pode acessar de qualquer lugar onde você estiver, né? Agora, depois, pós-pandemia. Então, o Anywhere Office, você consegue efetivamente trabalhar dessa forma. Usar ferramentas também de design para fazer peças, para fazer os teus documentos, tua proposta de honorários. Usar as inteligências artificiais, né? ChatGPT, o Bard, não para que ele faça o teu trabalho 100%, mas que ele possa te ajudar a fazer um texto mais assertivo, mais conciso, ideia, né? Te ajudar a organizar um e-mail, fazer o resumo de alguma coisa. Então, assim, existem várias formas de você usar isso que te facilitam no dia a dia. Né? Então, eu acho assim, basicamente são essas ferramentas e que já resolvem assim de forma sensacional. Eu acho bem legal que essas ferramentas que você citou, você não precisa de um grande orçamento. Exatamente. Né? Poxa, de agenda ali, gestão de agenda, às vezes até alguns softwares gratuitos, né? De design, o próprio Canva, que você vai pagar R$35, R$34,90. E tem a versão gratuita também, Exato. Que você consegue fazer um monte de coisa. E para quem tem dúvida de como utilizar, você joga no YouTube, tem um monte de vídeo de tutorial, né? Então... E ele é bem intuitivo também, intuitivo, né? porque ele é pré-formatado, né? Então, se tiver preguiça ou não estiver conseguindo, usa aquele mesmo que... Só muda a cor. O modelo, né? Exato. Tá ótimo. Legal. E você, Wishlin, tem alguma sugestão aí do que você utiliza? Olha, eu vou dizer, a minha primeira sugestão era um software, propriamente dito, mas eu pensei... E utilizar esse software, né, com todos os recursos, porque às vezes você pega e utiliza uma parte, que não adianta. Mas eu vou dar um passo antes e... Acho que a ferramenta mais importante é ou o papel ou o Word. Para quê? Para desenhar o processo que você quer, o fluxo que você quer. A partir do momento que você tem aquele regulamento, aquele procedimento desenhado, aí essas ferramentas vão funcionar. Se não tiver, não vai funcionar. Eu posso ter o software, o sistema ali, o gratuito de gestão de processos, que só vai controlar ali o processo, uma audiência, etc. Opa, audiência.
E o que eu faço quando eu recebo a publicação? Eu mando para quem? Ou não mando? Ou só olho e falo, que legal, vai ter uma audiência. Se eu não souber que eu tenho que passar para o escritório, convocar preposto, convocar testemunha, identificar se aquela ação é minha mesmo ou não, se tem exceção de incompetência, e eu estou falando que muito também num viés trabalhista, mas se aplica, obviamente, para todas, se eu não identifico isso, e não sei que tem que identificar isso, o sistema não vai funcionar. Porque daí o sistema vai ser o que? Inócuo, vazio, sem informação. Não vai servir para gestão, não vai servir para gerar indicador. Então, assim, voltando ao que a gente estava lá no começo. Papel e um lápis já o papel faz e o muita lápis diferença. É o que vai dizer aqui, recebi uma ação. Recebi uma solicitação de contrato, mas é um contrato de 500 mil, é de prestação de serviços mensal por 36 meses. Isso aqui eu faço o quê? Comercial já aprovou? Diretor não sei o quê? Se eu não sei esses processos, esses fluxos mínimos, né, nada vai adiantar. A agenda pode estar daí super lá cheia, mas eu não sei o que eu tenho que fazer com a agenda. Vou na audiência, mas não apresentei a defesa. Né? Então, eu acho que tem que ter esse passo antes de... E aí não ficar preso naquilo que existe. Não é só porque eu tenho que mandar 8 e-mails para solicitar. Sempre foi assim, eu não vou fazer diferente. 8 e-mails para solicitar um pagamento de custas processuais não é só por causa disso que então tem que ser dessa forma. Pelo contrário, tem que ser um e-mail que ele vai numa corrente ali, enfim, né, direcionada. Ele vai daqui para cá, paga e dá o comprovante. Você tem que ficar fazendo distribuição para lá e para cá, tá errado. Se ninguém consegue perceber isso, aí me parece que o problema está aí, nessa situação. E às vezes as pessoas percebem, mas ficam com medo de apontar ou que daí falar. A gente volta na questão ali da segurança. Agora, se também ninguém nem percebe, fala, nossa, mas é bom assim, funciona. Eu tenho que avisar pelo Messenger interno que eu fiz um e-mail solicitando um pagamento de não sei o quê. Não, alguém tem que acordar para a vida e ver, né? Como que acorda? Vendo possibilidade. Aquilo que incomoda a gente é aquilo que geralmente precisa de mudança. É também proporcionar às pessoas desenvolvimento, né? Porque não adianta esperar que alguém se desenvolva se elas estão ali igual umas plantas dentro do escritório ou do jurídico, né? Sabendo o que ela está fazendo. Nem sei o que é esse chat GPT, não sei. O que é workflow de contratos, não sei também. Mas daí é impossível esperar que tenha alguma inovação. Então, assim, ir lá no primeiro passo. Papel, caneta e Word. A partir disso, um software. Um software bom, e aí seja gratuito ou não, são várias as possibilidades, né? Tamanhos, orçamentos. Se você sabe o que você quer e onde você quer chegar, qualquer coisa que você tiver de ferramenta vai te dar. Até os compromissos e eventos do Outlook vão te levar para onde você precisa. E o Spider, que é o que eu mais gosto e que é o que eu trabalho há mais tempo e sei das possibilidades. Isso é bem legal. Eu acho Olha a propaganda do Spider. Pois olha! Então, fácil, empresa lá de Blumenau, mas não é propaganda. Eu já usei Spider, mas eu acho que foi meio difícil aprender. Assim. Mas é porque quando você começa com uma ferramenta nova, sempre tem essa dificuldade, né? Então, eu já usei vários sistemas, né? Até a gente estava comentando aqui antes, né? Do Denis e depois Denis, Banner, Elo, Legal One. E tem um monte. Eu tive que aprender o Spider da primeira tela. Da primeira tela do primeiro campo. Então, assim, eu aprendi eu destrinchei ele de cabo a rabo e aprendi a usar antes do uso propriamente dito já como advogado. O uso na estrutura, né? Para onde ele vai, onde ele pode ir e o que eu posso esperar do sistema. Tudo. Então, de criar, inclusive, interfaces novas dentro dele, de um dia ir na Fenaló ano passado. E aí a gente está fazendo, a pessoa lá, está fazendo, o gestor comercial está fazendo a apresentação do sistema. E eu olhei assim e falei... Essa tela não me é estranha.
E foi uma tela que eu criei para um cliente, diante de uma demanda deles de provisionamento, que era diferente da estrutura do sistema. E a gente criou. E eu olhei e falei assim, nossa, olha, eu criei esse negócio. Então, Legal. por isso que eu digo que ele é muito bom, mas tem que ter manual. É. Não que é difícil, mas porque é orientativo. E cada jurídico vai achar um software que vai atender melhor as suas necessidades, Porque né? às vezes não precisa de algo tão complexo. Exato. Eu acho que o ponto que eu queria tirar da tua fala, Michelin, é que a gente tem que se incomodar, né? Exato. A gente tem que... A Rafa falou, sempre foi assim, né? Um discurso que às vezes a gente ouve, que realmente isso a gente tem que evitar, né? A gente tem que se incomodar, tem que olhar, tem que dedicar tempo, fazer o básico, pegar, entender como tudo funciona, porque é aí que você vai começar a abrir a mente, né? E ver as oportunidades de inovação. E aí já estamos chegando no final do nosso episódio, né? É um episódio super gostoso, falar sobre inovação é um tema que eu gosto e vocês também gostam muito, né? E eu gosto de terminar pedindo para os nossos convidados encerrarem aí com uma mensagem, né? Então, Michelin, se você quiser começar aí, converse com os nossos convidados aí, deixe o seu recado final. Então, eu, né, como eu disse aqui antes das câmeras serem ligadas, eu ouvi uma música hoje e essa música me falou que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Esse se incomodar. É uma música do Scorpions, Winds of Change, que num trecho fala assim, que os ventos da mudança, eles vão tempestuosos contra o tempo, né? E contra o tempo o quê? Num contexto, no sentido que eu absorvi aqui, aquilo que ficou parado no tempo. Não dá mais para fazer gestão de uma base de processos ou de uma base societária, de procurações, contratos, numa planilha. Se você tem mais do que 10 rodando, algo já precisa ser visto. Não precisa mudar, mas vamos ver, né? Inovação ela pode ser simples, mas é necessária. Se não inova, daqui 50 anos vai ser legal, vai ser vintage, mas vai ser passado para trás agora, né? Então, vamos se incomodar. É isso aí. Uma pena que a gente tenha a questão dos direitos autorais, senão a gente ia encerrar com a música aqui tocando, mas enfim, né? Procurem, que Procurem. vale a pena. A gente vai deixar na descrição, a né, segunda Michel? parte da música, olha, é interessante. Legal. E você, Rafa, o que você deixa de recado eu final? não pensei em nada assim tão tocante, né, Não emocionante. pensei, eu ouvi a música hoje de manhã, juro. Mas eu acho que, sei lá, uma mensagem, né, um recado é abrir a mente, né, para novidades, para novas coisas, para diversidade, focar que você precisa desenvolver outras habilidades que não só as habilidades do direito, né, então habilidades comportamentais de comunicação, relacionamento. E também pensar que é importante se aprofundar em outras áreas da vida, né, que vão fazer com que você agregue conhecimento para aplicar naquilo que você está fazendo ali na tua atividade, né, do que você se propõe a atuar na área de atuação. Então, quanto mais conhecimentos amplos de outras áreas que não do direito, isso pode ser aí um grande diferencial na tua atuação profissional. Legal, galera. Bom, é importante, a gente sempre encerra com uma mensagem final. Para você que assiste, ouça com carinho, porque quem está falando é quem já passou por vários desafios, enfim, né? E é com o tempo que a gente vai ficando mais calejado, vai aprendendo, vai, né? Aí pensando em técnicas, em maneiras da gente superar os obstáculos. E não tem a maneira melhor de, às vezes, você errar faz parte do processo, é óbvio. Mas por que não aprender, às vezes, com o erro dos outros, né? Então é importante. Bom, galera, chegamos ao final do nosso episódio. Queria agradecer para você que assistiu, agradecer aos nossos convidados aqui pela gentileza de compartilhar, né, toda a experiência e conhecimento que tem. Vamos deixar aqui na descrição do nosso episódio, né, os links para quem quiser acompanhar
rede social, enfim. E aí eu peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, seja YouTube, Spotify, somos multiplataforma, né? Curta, compartilha, marque seus amigos e nos acompanhem que em breve teremos mais episódios sobre inovação na área jurídica. Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau.